de Shegorá. Mitos mágicos sobre o próprio Mad God. Shegorá e a invenção da música. No primeiro dia, numa época em que o mundo ainda estava em carne viva, Shegorá decidiu andar entre os mortais. Ele vestiu seu disfarce de cavaleiro de Cain e mudou de lugar para um lugar para ser reconhecido. Depois de 11 dias e 11 noites, Shegorá decidiu que a vida entre os mortais ainda era mais entediante do que sua existência sobrenatural. O que eu posso fazer para tornar suas vidas mais interessantes? Ele próprio falou para si. Naquele mesmo momento, uma jovem próxima comentou melancolicamente consigo mesma: os sons dos pássaros são tão bonitos. Shegorá silenciosamente concordou com ela. Os mortais não podiam fazer os belos e inspirados chamados dos pássaros. Suas vozes eram miseráveis e mundanas. Ele não podia mudar a natureza dos mortais, pois esse era o alcance de outros príncipes daédicos. No entanto, ele podia dar-lhes ferramentas para fazer sons bonitos. Shegorá pegou a mulher petulante e a rasgou em pedaços. De seus tendões ele fez o alaúde, de seu crânio e dos ossos do braço ele fez um tambor, de seus ossos ele fez flautas. Ele presenteou esses presentes aos mortais, e assim a música nasceu. Shegorá e o rei Liandir. O rei Liandir era conhecido por ser um homem excessivamente racional. Ele vivia em um palácio que era uma estrutura pequena e simples, sem adornos de arte e feia de se ver. Eu não preciso de mais que isso, ele dizia. Por que gastar meu ouro com luxos quando posso gastá-lo com exércitos e grandes obras públicas? Seu reino prosperou sob seu domínio sensato. No entanto, as pessoas nem sempre compartilhavam o senso de praticidade do rei. Eles construíam casas que eram bonitas de se ver, embora não necessariamente muito práticas. Eles dedicavam o tempo, a energia e as obras de arte. Eles festejavam eventos com festivais luxuosos em geral e estavam muito felizes. O rei Liandir ficou desapontado com o fato de que muitos deles não seguiam seu exemplo e levaram uma vida frugal e sensata. Ele pensou nisso por muitos anos. Finalmente, ele decidiu que seus súditos simplesmente não entendiam quanto mais poderiam realizar se não perdessem seu tempo nessas atividades frívolas. Talvez, raciocinou, eles só precisassem de exemplos. O rei decretou que todos os novos edifícios deveriam ser simples, sem adornos e não maiores que o necessário para sua função. As pessoas não ficaram felizes com isso, mas gostaram do rei e respeitaram a nova lei. Em poucos anos haviam mais edifícios simples do que ornamentados. Os cidadãos usaram o dinheiro economizado para fazer e comprar arte ainda mais luxuosa e realizar celebrações ainda mais excessivas. Mais uma vez o rei Liandir decidiu fornecer-lhes um exemplo estrito de como seria o benefício de se usar seu tempo e recursos para fins mais práticos. Ele proibiu todas as obras de arte da cidade. As pessoas estavam bastante impressionadas com isso, mas não sabiam que o rei estava fazendo o que achava que era melhor para eles. No entanto, a natureza humana não é facilmente negada. Em mais alguns anos, a cidade estava cheia de prédios simples e desprovidos de qualquer tipo de arte. No entanto, as pessoas agora tinham ainda mais dinheiro e tempo para se dedicarem às festas e festivais. No coração pesado, o rei Liandir decidiu que seu povo deveria ser tratado como criança, e como todas as crianças precisavam de regras e disciplinas estabelecidas por grandes figuras de autoridade para fazê-los entender o que realmente importava na vida. Ele decretou que não deveria haver folia na cidade. Cantar, dançar e música foram proibidos.
Até a comida e bebida eram limitadas, e a água e comida eram simples. As pessoas tinham o suficiente. A revolta estava fora de questão, já que o rei Liandir tinha um exército muito bem treinado e equipado. Eles visitaram santuários e templos em massa, rezando para todos os deuses, até mesmo para alguns príncipes daélicos, que o rei Liandir revogaria essas novas opressivas leis. Shegorá ouviu seus pedidos e decidiu visitar o rei Liandir. Ele apareceu para o rei em seus sonhos como um campo de flores, cada um com braços em vez de pétalas, e um rosto de Medgod no seu centro. Eu sou o Senhor dos Criativos, o Senhor dos Derangidos. Como você não tem utilidade para os meus dons de criatividade, decidi-lo abençoá-lo com abundância do meu outro dom. Daquele dia em diante, todas as crianças nascidas na cidade nasceram na loucura. Uma vez que as crianças não revelaram doenças mentais, foram vários anos antes que isso fosse realizado. O próprio filho do rei estava entre as vítimas, sofrendo convulsões e delírios. No entanto, o rei Liandir recusou-se a mudar seus caminhos. Quando seu filho Glint tinha 12 anos, esfaqueou o pai enquanto Liandir dormia. Como último suspiro, o rei Liandir perguntou: por quê? Seu filho respondeu: é a coisa mais prática que eu poderia fazer. No entanto, o rei jovem ordenou que todos os criados do palácio fossem massacrados. Ele ordenou um grande festival para celebrar seu novo reinado e a revogação das leis de Liandir. Ele serviu às multidões um guisado feito com as carcaças dos criados do palácio. Ele ordenou que as paredes voltadas para o leste dos edifícios fossem pintadas de vermelho e as paredes voltadas para o oeste pintadas de lista. Ele decretou que todos os cidadãos usassem máscaras ornamentadas nas costas de sua cabeça. Então, incendiou o palácio e começou a construção de um novo. No novo palácio, o jovem rei ordenou que seus aposentos pessoais não tivessem portas, por medo de que pequenas criaturas da floresta o atacassem. Ele ordenou que não tivessem janelas, por medo que o sol e a lua tivessem ciúmes dele e planejassem sua morte. E assim terminou a linha do rei Liandir. As pessoas da cidade voltaram para suas grandes obras de arte e festas incidentes. Eles conversaram e agiam como se ainda tivesse um rei vivo, e assim mesmo mantiveram um palácio, usando para abrigar e cuidar de seus filhos loucos. Shegorá ficou muito satisfeito com esse resultado. Daquele dia em diante, a cidade foi abençoada com mais do que um número normal de artistas talentosos e cidadãos dementes. O concurso de vontades. Um poderoso mago chamado Havat prometeu os ventos do tempo para encontrar o Lorde Shegorá. Sua intenção era ganhar um favor deste mais caprichoso dos príncipes daélicos. Ao encontrar Shegorá, Havat falou humildemente para ele: Senhor Shegorá, peço para o senhor, de bom grado, deixaria 1000 homens loucos em seu nome se você me concedesse os maiores poderes mágicos. Felizmente para Havat, Shegorá estava de bom humor. Ele propôs um jogo. Eu concederei seu desejo, se você ainda estiver são em 3 dias. Durante esse tempo, eu farei meu melhor para deixá-lo louco. Será muito divertido. Havat não estava tão certo de que gostasse desse novo contrato. Ele estava realmente ansioso para deixar 1000 homens loucos. Sr. Shegorá, lamento ter incomodado com o meu pedido superficial e egoísta. Retiro o meu infeliz pedido, humildemente, e deixo esse lugar. Shegorá riu. Tarde demais para isso, Havat poderoso. O jogo já está em andamento e você deve jogar. Havat fugiu, apenas para garantir que todas as saídas do reino da Ética estavam agora seladas. Ele vagou sem rumo, constantemente olhando por cima do ombro, pulando a cada ruído,
Cada momento trouxe um novo terror enquanto esperava que Sheogorath começasse. Depois de 3 dias, Hawat estava convencido de que todas as plantas e animais eram a ferramenta de Sheogorath. Ele não tinha comido ou bebido por medo de que Sheogorath tivesse envenenado a comida ou a bebida. Ele não dormiu por medo que Sheogorath invadisse seus sonhos. Que foi tolo. Como os sonhos não são domínios de... Como os sonhos são domínios de Veamina, ele não concederia ela nos concederia um sono repousante. Foi então que Sheogorath apareceu e Hawat gritou: "Você colocou o mundo inteiro sobre mim, me observando. Cada criatura, cada planta estão fazendo do seu alcance para me deixar louco." Sheogorath respondeu: "Na verdade, eu não fiz nada. Você enlouqueceu com seus medos. Seus delírios provaram que você é verdadeiramente demente. E, portanto, eu ganho. Enquanto você queria deixar 1000 homens furiosos, eu só queria quebrar um. E esse um é você." Daquele dia em diante, Hawat serviu a todos os caprichos de Sheogorath. Sempre que os viajantes ousados tentavam se aproximar de Sheogorath, Hawat os avisa: "Sheogorath já está dentro de cada um de nós." Você já percebeu? I walk through the valley of the shadow of death, and I fear no evil, 'cause I'm blind to it all. In my mind, in my gun, they comfort me, because I know I'll kill my enemies when they come. Sure that goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell on this earth forevermore. Said I walk beside the still waters and they restore my soul, but I can't walk on the path of the right because I'm wrong. Well, I came upon a man at the top of a hill. Now he called himself the Savior.